Jesus. Amém? Quero cumprimentar todos com a graça e com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Que todos, nesse dia que chamamos hoje, possa ter o prazer outra vez de se voltar ao reino do céu. Eu bem sei que há uma multidão que nesta manhã já estão dispostos a buscar a presença de Deus, já participaram dos seus compromissos, irão participar, porque hoje é um dia muito decisivo para esta nação. Mas aprove Deus que em tudo Ele é Senhor. Louvado seja Deus. E Ele será o Senhor desse culto, será o Senhor da minha voz, da minha palavra, do meu fôlego, do nosso fôlego. Isso para a tua glória, em o nome de Jesus. Amém? Eu quero que vocês fiquem de pé, por gentileza. Nós vamos adorá-lo com toda a nossa força, com todo o nosso vigor, dando o nosso melhor a Ele, porque Ele é o nosso Deus. Amém? Bendito seja o teu nome, Pai. Receba a nossa adoração, Senhor, esta manhã desse dia, porque foi do Senhor, foi da vontade do Senhor que estivéssemos aqui, foi da tua vontade que nós outra vez entrássemos na tua presença. E ninguém tem a água que possa verdadeiramente saciar o sedento, ninguém tem o pão que possa, meu Deus, saciar o faminto. Somente, Senhor, um pouco mais, está muito baixo. Bendito seja o nome do Senhor. Então receba a nossa adoração, Pai. Aleluias. Bendito seja o teu nome, Pai. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Adorado, engrandecido, reverenciado, aclamado seja por Deus esta manhã. Você adore Ele, por favor. Adore Ele. Aí que te faltam palavras, porque eu bem sei que tudo é um tratado. Nós havemos de crescer em graça, havemos de crescer em conhecimento. O nosso sentimento não pode ser o mesmo. O Espírito Santo vem nos ajuda, porque nós não sabemos, nós não podemos, mas tudo que cogita em nosso coração, mente e alma é desejável, porque tu és o desejado das nações. Então flua nesta manhã esse rio. Oh Espírito Santo, bendito seja o nome do Senhor, o teu rio de vida. Em liberdade, Senhor, liberdade. Essas águas das quais vem está seca sedento. Flua desse rio, flua desse rio. Naquele dia, quando o Senhor então estava na festa ali em Jerusalém, o Senhor declarou: aquele que tem sede, vinde a mim. Oh Deus bendito e santo, aqui estão os sedentos, Senhor. Aleluia. Oh, adore a igreja, adore o Senhor, pois Ele retira aquilo que não provém dEle. Hoje Ele sacia o sedento, hoje Ele alimenta o faminto. Ele liberta o cansado, o oprimido, o que está fatigado. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Oh Deus, nossa esperança, nossa força, o nosso saber, o teu amor, meu círculo. Vai nos saciar, esse rio vai nos purificar, vai nos libertar. Aleluia. Desde o primeiro tratado, tudo se passou pelas águas, Senhor. O Senhor então revelou a Jesus Cristo, Senhor, por meio dos profetas, por meio dos santos, por meio dos apóstolos, mandou que arrependêssemos e fôssemos batizados visto da água. Aleluia. Um pouco mais para mim, pegar. Bendito seja o nome do Senhor. Quero fazer força para falar. Aleluia. Venha, Senhor. Sacia-nos, ó Deus, esta manhã. Eu também quero. Eu quero beber dessa fonte. Oh, deixa que eu mergulhe sobre essas águas, para que eu me purifique, para que eu me santifique. Todas as coisas, quando passa pela lavagem, Ele vai adotar assim a regeneração, a renovação, porque é pela lavagem, a lavagem dessa tua palavra, dessas águas que jorram do teu trono. Dessa água
sinto, Senhor, esse rio que vem, esse rio que vai, oh Espírito Santo, os rios que descem do teu trono, aquele que chega até aquela praça onde estão aquelas 12 árvores, aonde bem disse o Senhor que as folhas dela levam a saúde das nações. Glorifica o teu nome, Senhor, e nos dá essa água. Purifica esse ministério, purifica teu espírito desse ministério, purifica aqueles que nesta manhã estão conosco, aqueles que creem na veracidade da tua palavra, aqueles que temem e tremem o nome do Senhor, aqueles que há assim de ser purificados, que bem disse o teu profeta que naquele dia, assim como a roupa chega às mãos do lavadeiro, assim estaremos nós na mão do Senhor, para sermos purificados, para que as nossas vestes se limpam. Ah, Espírito Santo, quando o teu filho escrevendo aos Hebreus, ele disse, para que nós vestidos não nos apresentamos nus naquele dia. Então nos limpa, nos purifica, nos santifica, nos vivifica. Isso para a tua glória, Pai. Oh Deus, que queremos beber desta fonte, queremos mergulhar nessas águas, queremos nos purificar, Senhor. Vamos mergulhar, igreja. Vai mergulhando, igreja. Vai mergulhando de uma fé, com uma fé natural não, mas com uma fé sobrenatural. Você pode sentir quando as águas tocam em seu corpo, e você é vivificado por estas águas do Senhor, pelas águas que jorram do teu trono. Oh, aleluias! Aplauda o Senhor, bendito seja o teu nome, aplauda Ele, aleluia. A água sempre teve eminência, irmãos, desde a fundação do mundo. A água sempre foi um fator preponderante. Veja que quando disse que Jesus havia de ser gerado para vir como Filho de Deus no mundo, foi dito àquela mulher que ele seria gerado por água e sangue. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Água por causa da vida, sangue para nos redimir, para nos remir, para nos tirar da morte, só o sangue. Assim como lá nos primeiros dias. Espero que em breve nós havemos de entrar num estudo aqui sobre o livro de Levítico, para vocês terem uma compreensão plena. Aos nossos irmãos de casa, nós vamos estudar Levítico, para ver a profundidade das coisas que seriam no corpo de Cristo Jesus. Jesus foi a oblação perfeita, mas lá estava no primeiro tempo, estava lá então, por causa do mandamento, estava lá a obra de Deus por meio do sangue dos animais, simbolizando já o sangue verdadeiro de Cristo. Vamos adorá-lo, vamos adorar o Senhor. Oh Espírito Santo, receba a nossa adoração, Pai. Nós queremos servir, até mesmo com nossos louvores, com o nosso cântico. Nós queremos servir, Pai Santo, Pai justo, verdadeiro e único cântico, igreja. Aleluia. Onde as correntes alegram o santuário das moradas do Altíssimo. Mas já há um rio, cante. Há um rio. Quero beber desta fonte. Deus está tratando de nós com água, irmãos. Há muitas almas sedentas por toda a terra. Este homem de perto e distante que está a ouvir esse louvor nessa manhã, seja saciado. Faz uma Renovação. Pede para ele, igreja. É o meu coração. Faça uma renovação dentro do meu coração. Ele quer fazer, adore. Se não for pra te adorar, pra que nasci? Isso é que eu vim no mundo. eu quero ser um verdadeiro Fui eu, adorador. mas foi o Senhor que levou-me a ser gerado na nada. Senhor,
hoje eu regozijo a presença dEle. pra te oferecer. Oh Deus, o meu melhor é a minha própria vida. Receba a vida da tua igreja. Aceita no Senhor, não nos rejeite, porque eu sei que há um rio. Onde as correntes Oh Deus, chegam, Ele desce do teu trono trazendo vida. As moradas do Altíssimo, o que está por cima de tudo e todos, há um rio. Quero beber desta fonte, quero beber e me saciar, porque bem sei que ela jorra vida. Nossa unção. Oh, então flua, Senhor, nesta manhã, flua. faz uma Renovação, deixa que Ele renove teu coração nesta manhã. Lá no íntimo, de onde procede o desejo de todos os homens, porque tua palavra é essa de tudo, guarda o teu coração de onde procede a saída da vida. Graça, eu adoro a igreja, adoro teu Deus, aleluia. Não vou pra te adorar, pra que nasci. Tu me deu fôlego para cantar louvor a ti. Oh Deus, um verdadeiro adorador. Eu quero, Senhor, diga pra Ele, Senhor, o primeiro amor. Eu quero ser. Eu quero ter. Oh Deus, eu preciso ter. Eu preciso. Pra te E cada dia a tua igreja precisa. Ela precisa ser agradável aos olhos do Senhor. Ela precisa te temer, tremer, sobretudo te obedecer e viver o teu mandamento. Quer amar, quer viver a tua vontade. Para viver a tua vontade, necessário é que haja renúncia, haja, Senhor, essa expectação para se lançar por inteiro. Eu quero o primeiro amor. Eita Deus, quero ter o melhor. Meu Deus, todos os dias que a minha vida que houver resistência, o meu coração tiver resistência, retira, Senhor, aquilo que impede eu ser melhor a Ti, a Tua igreja ser melhor a Ti, obedecer a Ti, amar a Ti, Senhor. Aplaudam Ele, igreja. Aleluia. Aplaudam Ele. Quantas vezes que nós queremos fazer o melhor, dar o melhor, ter o melhor para Deus, e não somos capazes, porque às vezes deixamos de fazer para Deus, porque achamos que é para nós que tem que ser. E a verdade é uma só, irmãos, que Ele diz que aquele que deixar tudo por amor dEle, aquele que perder a própria vida, ele vai ganhar a vida. Louvado seja Deus. Você, querido, se você puder nesta manhã abençoar a igreja. Agora nós estamos assim, nós estamos deixando os envelopes ali. A pessoa que tiver que dizimar, ele já pode chegar, pegar o seu envelope, amém? Para ele abençoar essa obra. E você tem a liberdade hoje de mais uma vez abençoar essa obra. Louvado seja Deus. Se você não puder e não tiver também, não tem problema nenhum, amém? Mas se você puder, pegue o seu melhor nessa manhã. Pastor, eu estou até envergonhado, meu melhor é R$2. Ô, time do doisão. Antigamente era umzão, agora já mudou, já tá bom, doisão agora, né? Tá bom nada, não vou se lascar. Amém? Mas se você puder, você abençoa a si mesmo, porque Deus não quer quantidade, não. Deus quer qualidade, amém? Vamos cantar, soltar um louvor aí, nós vamos abençoar a obra, amém? Abençoa, Pai, em nome de Jesus. Vamos cantar um louvor aí, vamos assim. Depois estaremos ouvindo a palavra de Deus. Batendo palma agora, vamos lá. Aleluia. Isso, na cadência. Aleluia. Bendito seja teu nome, Pai. Te adoramos, Senhor. Tu és soberano sobre a terra, sobre o céu. Ele é absoluto. Ele é soberano. Ele está, Ele
excelência, a magnificência, sim, a glória, a majestade, o louvor, o domínio, o reino dele que é sempre eterno, oh, que é tremendo, soberano, soberano, sobre a terra e sobre o céu, ele é absoluto. Tudo que existe acontece. Meu Deus, eu estava nessa manhã decidida, com o nosso fôlego ainda cansado, enfadado. Meu Deus, é para a tua glória, porque ainda me resta. Desde aqueles dias, Senhor, quando então nós pregávamos o teu nome 3, 4, 5 vezes ao dia, e tinha dia que eu estava enfadado, mas eu disse que enquanto eu puder, enquanto houver em mim a voz para soltar a voz, ele te adorar, a minha a ti, tu és tremendo, ele é pesado, mesmo assim, o Senhor sempre se importou conosco. O Senhor disse que enquanto a fidelidade, o Senhor disse que nunca deixará de ser fiel conosco, porque o Senhor não pode negar a si mesmo. Te leva-me a amar a mim a ti, e tu és tremendo. Oh Espírito Santo, que prazer em poder te adorar, que prazer em poder bendizer o teu nome, anunciar e o mundo saberá que tu és o nosso Deus, o Deus das nações, o Deus que o Senhor mesmo disse naquele dia: ninguém pergunteis por quem sou, porque todos saberão que tu és Deus, de geração em geração, de eternidade em eternidade, Senhor, absoluto, aleluia. Oh, apesar sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és, ele é chamado de Deus temível e terrível, ele, o Senhor, aleluia, a glória que cresce, tu te bota, é prometida também, tu és um Deus tão grande, eleva-me, amar-me, nosso louvor é para o Senhor, não há outro Deus, nenhum outro se assemelha a nenhum outro é digno do nosso louvor, mas assim da nossa adoração. Bendito seja o nome do Senhor. Amém, igreja? Amém. Bendito seja Deus. Levante tua mão para cá, querido. Espírito Santo, outra vez o Senhor nos deu, Pai, porque prosperou o nosso celeiro, as nossas vidas. Temos gozado do melhor desta terra conforme a tua promessa. Continue assim, Senhor, ensinando-nos, ó Deus, fazer a tua vontade, e assim glorifique em nós e abençoe, ó Deus, essa oferta para a tua glória, em nome de Jesus, amém? Graças a Deus, amém, igreja? Louvado seja Deus. Vamos então ouvir a palavra de Deus nesta manhã. Deus nos deu essa grande oportunidade e eu desejei pregar uma palavra que se encontra no livro de 1 Tessalonicenses, amém? 1 Tessalonicenses, queremos ler aqui uns versos e Deus então fala conosco nesta manhã, desse dia, os nossos irmãos que estão em casa também. 1 Tessalonicenses, capítulo de número, louvado seja Deus, capítulo de número 3, amém? Louvado seja Deus.
Vamos encontrando a palavra. Glórias a Deus. Capítulo de número 3, nós vamos ler no finalzinho dele. Nós vamos ler o verso 12 e o versículo de número 13. Amém? 1 Tessalonicenses, capítulo 3, verso 12 e 13. Todos acharam? Amém? Olha o que o apóstolo escrevendo a esse povo, irmãos. Ele disse: e o Senhor vos aumente e faça crescer em caridade uns para com os outros e para com todos, como também nós para convosco, para confortar o vosso coração, para que sejais irrepreensíveis em santidade diante de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, com todos os seus santos. Amém? Se você pode, curva a cabeça. Senhor, esta é a grande oportunidade. O Senhor teve misericórdia de nós e permitiu que ouvíssemos a tua voz nessa manhã desse dia. E para mim, que fui privilegiado, me deu autonomia para eu pregar a tua palavra. Fala pelos meus lábios, porque sou como uma criança que não sei pedir, que não sei falar e que necessito tão grandemente do Senhor. Nos abençoe por causa desta mensagem, Pai. Eu te peço então, orando em nome de Jesus. Amém. Amém, querido? Louvado seja Deus. Pode sentar, bem dizendo, agradecer o nome do Rei, porque Ele se faz presente. Eu gosto muito de ouvir assim esses ensinamentos, quando os santos, então, eles nos ensinam, né? Porque o apóstolo Pedro, escrevendo as suas epístolas, lá na segunda epístola dele, ele diz que, para que saibam que nenhuma palavra é de interpretação de homem algum, nenhuma palavra. Ou seja, significa dizer então que não teve um homem, Natália, um homem comum, minha filha, que viesse então a chegar a escrever algo por sua própria vontade, por seu próprio intelecto, por seu próprio saber. Não houve ninguém. E ele completa: não houve ninguém que tivesse essa inspiração, mas toda a palavra de Deus foi inspirada pelo Espírito de Cristo. Então você veja que você não está aprendendo uma coisa convencional, secular. Quando nós estamos aprendendo de Deus, nós estamos conhecendo os segredos de Deus em prática por homens que escreveram para que nós viéssemos conhecer. Então Paulo, ele já está aqui no capítulo de número 3, ele vem falar então dessas coisas, das perseguições em que ele sofre por amor daquele povo. Ele vem dizer que vocês não se acomodem de forma alguma, mas continuem crendo e, sobretudo, amar uns aos outros, porque esse é o mandamento que a lei não pondera contra esse mandamento. Contra esse mandamento não há nada que possa contra este mandamento, que é amar. Veja que o primeiro mandamento de Deus é amar a Ele, a esse que terminamos de dizer que Ele é soberano sobre a terra e sobre o céu. Esse é o primeiro mandamento. E qual é o segundo, pastor? Que são 10. O segundo é amar o seu semelhante como a ti mesmo. Você não quer te fazer mal. Você pode estar horrível. Meu Deus, era bem melhor eu morrer do que eu viver. Olha como eu estou, olha meu estado. Mas você não quer fazer mal a você. Na sua sã consciência, você não quer fazer mal a você, porque você se ama. Você deseja ter a sua vida até aquele dia. Tem muitos que até não desejam nem morrer. Aliás, é bem verdade, que não querem nem morrer. Então uma pessoa, quando ele vai ao suicídio, pastor, ele vai porque ele está no desespero, ele está tomado por uma força maligna. Ele não está em si mesmo, porque aquele que está em si é o que Deus falou, tá? Eu tenho que amar meus semelhantes como a mim mesmo, porque eu me amo. Então o apóstolo, ele vem falando com esse povo aqui, para esse povo também não ficarem abatidos em relação àquilo que eles estão vivendo, que ele está enfrentando. Porque Paulo foi um homem que padeceu no seu ministério, irmãos. Padeceu e muito.
Nós, quando nós ficamos assim, alguém te olhou todo, a gente já fica todo ressentido. E quando nós estivermos então sofrendo açoite, prisões, naufrágio, uma certa vez Paulo começa a falar, principalmente eu. Essa semana nós demos uma palavra aqui. Aliás, eu fui numa referência, foi essa semana, se não me engano, numa referência de Paulo fazendo a sua defesa contra aqueles reis. E teve um momento que um dos reis falou: poxa, Paulo, por pouco que você não me persuade, por pouco que você não me convence, em outras palavras. Então Paulo, olha só que o Espírito Santo faz a gente lembrar. Paulo disse: não só o Senhor, mas todos, exceto as minhas cadeias, para que você tenha um raciocínio, efetivo, definitivo. Ele queria que eles tivessem então o mesmo prazer dele agora em servir a Cristo, mas que não passasse, exceto as cadeias, ao que ele estava passando. Porque nem todos aguentam, irmãos. Nem todos seriam capazes de suportar o que Paulo passou. Então, é este aqui. Veja que no capítulo 3, no verso 3, é o que eles dizem, galera: para que ninguém se comova por estas tribulações, porque vós mesmos sabeis que para isto fomos ordenados. Ou seja, está vendo Paulo sofrer, está vendo Paulo chorar, está vendo Paulo ser aprisionado, apedrejado, mas ele está dizendo que de maneira alguma ninguém fique triste, abatido por causa disso não. Senão a sua fé, é o que eu estava falando, daqui a pouco até nós mesmos, se nós não tivermos uma entrega total a Deus, daqui a pouco nós também estamos. Por quê? Porque hoje o cristão está contra cristão. Cristão, ele aplaude a abominação e rejeita a equidade. O que é isso, pastor? Falei bonito agora, hein? O que é isso, pastor? Equidade, retidão, coisa reta, tá? Daqui a pouco nós estamos então abandonando a equidade. É vocabulário. Tá pensando o quê? Pé sujo aqui, o caipira sabe dessas coisas. É o quê? O Espírito Santo, ele é santo, ele ensina os pé sujos também, Tiago. Ele ensina os pé sujos também. Então, você está desprezando e amando a injustiça. Irmãos, quando a Bíblia diz que 2/3 vai se perder, é evidente que vai se perder. Porque uma multidão que ela ainda está com vendas nos olhos, ela está com as vendas nos olhos. Nós, irmãos, que nos intitulamos cristãos, nós cremos e cremos. Não tem cremos ou não cremos, ou cremos ou ficamos em cima do muro. Não. Isso é para quem está em treva. E o mandamento para nós, capítulo 5 do livro de Efésios, 5:11, o mandamento para nós: não sejais participantes das obras das trevas, das obras infrutuosas das trevas, porque não tem fruto nenhum. Esse é o caráter do cristão. É uma entrega mútua, totalmente entregar-se ao teu Deus, tá? De toda a tua força, porque o mandamento é esse: de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Do resto é balela. Se não fores assim, é balela. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Não, a Bíblia diz que não pode tropeçar em um só ponto. É o que a Bíblia diz. Então eu vou amar o que me persegue, vou fazer o bem que está me fazendo mal. Não tem esse negócio. Porque às vezes você está cercado sempre por alguém que diz assim: não, mas eu não faria assim. Ô fulano, puxa, não faz assim não. Que isso, rapaz? Isso aí está maluco. Você tem que ouvir a voz do teu Deus. Até porque ele disse: minha é a vingança, diz o Senhor. Você não tem que estar querendo vingar com suas próprias mãos. Há um momento que a gente está dilacerado e a gente fala: poxa, se eu fizesse assim. Longe de nós está esse pensamento, porque isso veio na nossa cabeça, veio no nosso coração, irmãos. E o nosso coração não pode ficar dividido entre bem e mal, não. Eu sei que ele tem todas as tendências a fazer o mal. O coração do homem não é bom. Mas eu não posso dar ouvidos ao meu coração. Provérbios capítulo 4, me parece 18, sobretudo guardai o vosso coração. Você tem que estar sempre atento com o que é que ele está desejando, que às vezes faz tão bem para ele, você está pensando, mas ele é enganoso. Então o pregador termina dizendo: sim, sobretudo guardai o vosso coração, porque dele procede a saída da vida. Você vai ter vida se você guardar teu coração. Bendito seja o nome de Jesus. Pastor, mas eu estou vivendo mesmo assim com isso, com meu coração mal e tal. Está pensando que está vivendo, está morto andando, um ambulante para lá e para cá. É um morto pensando que está vivo. Na verdade, ele ainda está aqui, mas ele está morto.
procede, de onde procede a saída. Então, se teu coração, a Bíblia diz que se os teus olhos forem bons, certamente seu coração é, e se os teus olhos forem bons, teu corpo todo é luz. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. É por isso que a gente incomoda as trevas, incomoda o mundo, porque tu é luz, o coração é bom, um coração mau, não. Louvado seja Deus. Então ninguém fica entristecido, ninguém fica amargurado, ó, porque você está vendo seu irmão sendo perseguido, seu líder sendo perseguido, sua ovelha sendo perseguida, legal. Não, por causa dessas tribulações, legal. Porque ele disse que para vós mesmos sabeis que para isto fomos ordenados. Ninguém que foi ordenado, ninguém que tem um tratado com Deus, ele vai ter mordomias. Quando ele estiver tomando tapinha nas costas, é porque tem 10 espadas preparadas para furar as costas dele. Saibam vocês disso. Muito elogio, paparico, coisa e tal. É bom todo aquele lugar que você chegar e você é rejeitado. Você sabe que está a luz dele sobre você. Diga graças a Deus. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Tem uma palavra que diz assim, olha: quando fores perseguido, esqueci agora, fugiu agora da minha cabeça. Sabe vocês que sobre vós repousa o Espírito do Senhor. E isso não é quando você está tomando tapinha e sendo elogiado, não. É quando você está sendo perturbado. Eu esqueci agora onde está essa palavra. Mas diz assim o texto: saiba você que repousa, porque repousa o Espírito de Cristo sobre você. Por esta razão é que você é rejeitado. É rejeitado. Mas tem um que você talvez não atenta para ele de jeito nenhum, que ele está te consolando, ele está te amando, ele está te ensinando, ele está te corrigindo, tá? E você não percebe, você fica focado naquilo que você tem visto. O Espírito Santo tem sempre falado conosco aqui que nós não temos que atentar para essas coisas que nós estamos vendo. Que essas que nós estamos vendo, tudo vai passar. Mas as que nós não estamos vendo, essas são as eternas, nas quais nós devemos ser participantes. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Olha atento para o versículo de número 7, capítulo 3, verso 7. Por esta razão, irmãos, ficamos consolados acerca de vós, em toda a nossa aflição e necessidade pela vossa fé. Ou seja, eles sabem que esse povo está perseverando, esse povo, ele está se mantendo na fidelidade. Uma igreja, quando ela agrega os valores, uma igreja, quando ela sabe para onde que ela está indo, quando ela sabe o que ela quer, o que ela professa, e sobretudo ela tem que viver, porque falar até um papagaio fala, irmãos. Você professa e você tem que viver o que você professa. Quando olharem para você, não verem tal mancha que eles procuram, porque vai haver sempre quem vai procurar uma mancha em você, vai querer saber onde está uma manchinha em você, e ele não pode encontrar essa mancha. Sabe, você está de cabeça erguida. Qualquer tribunal que você entrar, está de cabeça erguida. Então Paulo aqui está dizendo, porque ele está feliz, olha, ficamos consolados, ó. Ele sabe que está produzindo um resultado, aquilo em que ele tem escrito, aquilo que ele tem pregado naquele lugar. É para esse povo. Ele, não só ele, como outros cooperadores, Silas, Barnabé, Timóteo, estava sempre na falta de Paulo, estavam esses homens lá substituindo-os e ensinando a verdadeira essência por amor do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E isso se propagou até hoje. Eu mesmo tenho a oportunidade de falar sobre essas coisas e interpretar para que a igreja do Senhor saiba como se mantê-la. Está tudo difícil, mas a tua fé não pode esmorecer, porque o ensinamento, aquilo que nós aprendemos, então assim vamos viver. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Ficamos consolados, ó. Paulo dizendo que está consolado acerca deles, ó. Irmãos, você sabe que no livro de Atos dos Apóstolos, o apóstolo Paulo, ele está se despedindo de uma igreja ali em 2 Coríntios. Ele fala, aliás, 2 Coríntios, capítulo de número 3, ele fala para o povo de Coríntios assim, olha: mas eu temo sair aqui do meio de vocês e entrarem falsos doutores e fazer assim como a serpente enganou nossa mãe Eva lá no paraíso. Esses falsos doutores, eles entrarem aqui, olha, onde eu estou hoje, e fazer com que vocês venham se desviar da simplicidade que é em Cristo Jesus.
Paulo sai daquela região preocupado. Então Paulo ensinando, e lá no livro de Atos dos Apóstolos, a Bíblia diz que quando Paulo falou que iria embora, e que Paulo retratou com o povo, e dizendo: talvez nunca mais vocês vão ver o meu rosto. Aquele povo saía e chorava, abraçava, beijava Paulo e choravam, porque Paulo estava dizendo que talvez vocês não veriam mais meu rosto, já sabendo que daqui a pouco seria entregue para a forma de expressão e morrer. Hoje, os pastores que têm rodízios, os pastores que às vezes visitam, quando os pastores saem, pessoas às vezes até blasfemam, fala mal contra aquele ungido, enquanto que Paulo, o povo foram com ele até no momento de ele entrar no navio, e todos choravam, pranteavam, porque Paulo falou: talvez vocês não vejam mais meu rosto. Sabe o que é isso? É o cumprimento do que ele está mandando aqui, ó, amar uns aos outros. Porque se eu amo o meu irmão aqui, certamente eu amo o meu líder, eu amo ao homem de Deus, eu amo aos homens. Bendito seja o nome do Senhor Jesus, porque eu ouço o mandamento, quero viver o mandamento. Mas quando eu não amo o líder, eu não amo a esposa, eu não amo a ovelha, eu não amo os irmãos, eu não amo ninguém, porque eu não amo, eu não tenho isso em mim, eu não aprendi a amar. E para aprender a amar é necessário uma entrega mútua. Para aprender a amar é buscar primeiro em Deus, porque Deus vai mostrar para você qual é o sentimento que você tem que ter como igreja do Senhor, como cooperador do Senhor, como líder do Senhor. Até porque se você chega a líder, não é uma coincidência, não é um acaso. Se você não é líder, você é a pessoa que dentro da hierarquia espiritual você se considera menor, mas foi assim que Deus te quis. Não é vergonha para ninguém limpar uma casa do Senhor, não é vergonha para ninguém lavar um banheiro na casa do Senhor. Você é um cooperador, você é um cooperador. O apóstolo Paulo usa esse termo quando as pessoas estavam ali querendo idolatrá-lo, dizendo que era dele, outros que eram do fulano. Sou de Paulo, sou de Apolo. Não, eu sou de Cefas. Então Paulo falou assim: que negócio é esse? Estão dizendo aí uns que é meu, outros é de Apolo? Que negócio, que conversa é essa? E eu somente planto, e o outro rega, e quem dá o crescimento. Então nós somos cooperadores. Somos cooperadores. Sabe, eu estou cooperando aqui com a minha parte, você está cooperando com a sua parte, e assim nós vamos, até aquele dia que o Senhor nos recolher. Ninguém é nada, não é digno de nada, não é melhor que nada, que ninguém. Bendito seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja o nome santo. Vem aqui para o versículo de número 10, querido. Eu estou pulando assim, por causa do raciocínio aqui, do raciocínio do texto, dessa pregação de hoje. E aqui ele diz aqui, olha: orando abundantemente dia e noite, para que possamos ver o vosso rosto, e supramos o que falta à vossa fé. Aqui, ó, tudo aquilo que você ainda não aprendeu ainda. É necessário que eu tenha essa responsabilidade. Quando eu venho aqui, me prostro aqui, eu tenho que me lembrar de vocês. Eu tenho que me lembrar daqueles que um dia podem chegar até aqui, ou onde for. Eu tenho que me lembrar daqueles que foram evasivos, que já não querem mais. E isso por quê? Por causa do próprio Evangelho, está detestando o Evangelho. É bem melhor no mundo, eu tenho que orar por eles também, porque o Senhor falou que não quer que se percam. Então esse é o sentimento, é o que ele está expressando aqui, ó, orando abundantemente dia e noite, ó, para que possamos ver o vosso rosto e supramos o que falta à vossa fé, ou seja, aquilo que você ainda não alcançou, aquilo que você ainda não foi capaz, para que você acompanhe o mesmo raciocínio daqueles que te conduzem. Eu preciso fazer isso. Eu tenho que esquecer até mesmo de mim, irmão. De mim Deus cuida, e eu tenho que me lembrar de vocês. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Quando vocês também se lembrarem, lembra-se de mim. Louvado seja Deus. Assim nós não vamos esmorecer, nós vamos ficar plantados, firmados. Não há possibilidade de a gente retroceder, enfraquecer, querer voltar atrás. Mas tem que ter. Por isso que ele fala dessa forma. Aí vem o nosso texto:
Aí então o Senhor vos aumente e faça crescer em caridade, cara, uns para com os outros e para com todos, como também nós para convosco. Ou seja, tem que haver uma unidade de pensamento, de crença, de esperança, de amor, porque caridade significa amor. A caridade, a Bíblia vai dizer que ela é o vínculo da perfeição. Nada pode contra a caridade, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Para confortar o vosso coração, para que sejais irrepreensíveis em santidade diante de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso significa dizer que Ele vai vir, irmãos, com todos os seus santos. E Ele fala muito bem a respeito disso lá no capítulo 24 de Mateus. Diz que Ele vem com os anjos e rijo. Ele vem para tomar aqueles que há de ser digno de subir para o céu. Ele fala que nós temos então que nos apresentar aqui, ó, irrepreensíveis, tá lá. Isso, o seu coração, irrepreensível em santidade diante de nosso Deus e Pai. Para quê? Para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo com todos os seus santos. Jesus vai vir. E quando Jesus vier, se nós não estivermos na posição, não adianta querer reputar. Olha, mas eu fiz. Mas naquele momento você deixou de fazer o que você fazia. Você estava no fuxico, você estava na fofoca, você estava na malícia, estava buscando ocasião para fazer tudo que era contrário a Ele, que é santo. Ele vai deixar você, vai deixar eu. Não tem negócio. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Se Deus quer uma igreja lavada, uma igreja santificada, remida. Aqui, ó, pula uma folha aqui, ó, no meu livro aqui, na minha Bíblia, é uma folha, não, duas, porque é no finalzinho do último capítulo. Louvado seja Deus. Depois dele ter dito que é para você examinar tudo e reter somente o bem, depois dele ter dito que você não venha instigar o Espírito, porque se você instigar o Espírito, irmãos, você não tem capacidade de viver. Você é um morto ambulante. O que ele diz aqui? O último capítulo 5, verso 23, ó. Então, depois de tudo isso, depois de você não instigar o Espírito, você não desprezar as profecias, reter somente o bem, examinando tudo, ele diz que esse mesmo Deus de paz, Ele vos santifique em tudo aí. E todo o vosso espírito, aí, ó, a tricotomia do homem, e todo o vosso espírito e alma e corpo, ó, sejam plenamente conservados irrepreensíveis, irmãos, legal, para a vinda de nosso Senhor. Outra vez ele lembrando, querido, que ele há de vir, que Jesus há de vir. E qual é a postura, qual é a posição é que você tem que estar, porque Jesus virá. Bendito seja o nome do Senhor. E quando ele então vier, eu tenho que estar nada menos, nada mais do que esta posição. Por quê? Porque esta posição vai me garantir eu ser levado para o reino da glória. Se eu não estiver nessa posição, estou correndo um grande risco de ficar, porque estou fora da posição a qual ele disse que é para mim manter. Aos Hebreus capítulo 12, verso 14, seguir, olha só, seguir a paz com todos. Irmãos, está tão difícil. Como tem estado difícil nós seguirmos a paz com o mundo. O mundo cogita a aflição. O mundo, ele propaga a dissensão, a perturbação. Mas ele diz que é para seguir a paz com todos. Significa dizer então que aquele que traz a tribulação para você, você tem que ponderar e suportá-lo, porque ele diz que é para seguir a paz com todos. E também a santificação, porque sem a qual verá a face do Senhor. É o mandamento dele. E o mandamento dele é para que se cumpra. Porque se não nos cumprimos o seu mandamento,
nós estamos restritos à oportunidade de estar com Ele naquele dia, de tomar ocasião para satisfação plena, porque é nele. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quando chega aqui no capítulo 4, nós vamos terminar a mensagem. Capítulo 4, no versículo de número 9, ele sabe que o povo está indo tão bem, que ele diz assim: olha, quanto porém a caridade fraternal, aqui, não necessitai de que vos escreva lá. Eu não preciso escrever quanto a esse termo, ó. Visto que vós mesmos estáis instruídos por Deus, que vos ameis uns aos outros. Este povo está sabendo qual é o seu procedimento. Terra convertida tem que saber qual é o nosso procedimento. Amar uns aos outros, sermos cordiais uns aos outros, ajudar uns aos outros, chorar por aqueles que choram. Bendito seja o nome de Jesus. Alegrar com aqueles que se alegram. Ele diz então que ele está sabendo que eles estão indo muito bem acerca daquilo que vocês foram instruídos, que o mandamento é esse de amar uns aos outros. Não vou nem falar mais nada com vocês, porque bem sei que vocês estão indo muito bem. Louvado seja o nome de Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. E nós precisamos ter essa consciência e colocar isto em prática, porque quando nós colocarmos isso em prática, nós estamos indo bem aos olhos de Deus, e certamente nada pondera contra nós. Eu vou ler o versículo 12 aqui para nós terminarmos a mensagem. Louvado seja Deus. Do capítulo 4, o versículo de número 12. Capítulo 4 de Tessalonicenses, capítulo 4, versículo de número 12. Para que andeis honestamente. Aqui, ó. Isso tem que ser dom de crente, irmãos. Para que andeis honestamente com os que estão de fora lá. Você para mim. Você tem que dar um testemunho. O nosso irmão aí, olha, as pessoas estão observando ele. Até mesmo a sua irmã, a nossa irmã, são novos no Evangelho, mas tem mostrado um diferencial. E você tem que ser diferente. Não importa o seu traje, não importa a maneira que você anda, mas sim a maneira que você conduz as coisas, a sua expressão. O cristão que está na posição, a gente veja nele luz. Veja a luz. Louvado seja Deus. Ele é diferente. Então ele manda que é para andar honestamente, para que você então anda honestamente para com aqueles lá que estão de fora, e não venha necessitar de alguma coisa. Se você precisa de alguma coisa, você vai àquele que você congrega. Você tem que mostrar para o mundo, senão ele vai dizer assim: não, você vai lá para lá, você não diz que é fiel naquele lugar. Eu já ouvi isso já. Louvado seja Deus. E olha que eu não estava pedindo nada a ninguém, não. Estava pedindo nada a ninguém, não. Mas eu ouvi isso. Mas como é que pode, cara? Teve uma certa vez, irmãos, que eu estava falando com uma pessoa. Aí a pessoa, eu não era cristão. Aí a pessoa falou assim para mim assim, não, eu disse para ela, aliás, ela me ofereceu. Eu fumava naquela época, ela me ofereceu. Aí, ó, compra. Deus é isso aqui, ó. Me deu dinheiro. Peguei aquele dinheiro com uma tristeza tão grande, irmãos. Aí, ó, é Deus e você está assim. Ainda falou uns palavrão para mim. E você está assim. Aí, Deus é isso, rapaz. Se eu não trabalhar e tal, tá, aí vai lá, compra o seu cigarro. Deu uma dor, sabe? Eu falando que Deus era bom e que Deus poderia me dar o melhor. Deus é o trabalho, irmão. Jogou dinheiro para me comprar um cigarro. Vê que humilhação, irmão, que a gente passa. E eu não tinha nem noção do que era Deus. Eu temia Deus pelo fato de meus pais terem me ensinado, mas eu não tinha aprendido de Deus ainda. Mas me deu uma tristeza tão grande. E eu acabei pegando para saciar o meu vício, né? Me destruindo. E sobretudo a maior destruição foi a humilhação de dizer para mim que Deus era o trabalho dele, e você tem Deus, eu tenho o trabalho, e quem tem o dinheiro sou eu. Pesou muito em mim.
Meu Deus, que tristeza. Fui lá, comprei o cigarro, com aquilo na cabeça. Mas a gente está no mundo, né? Aquilo logo passa. Mas você vê que fica. Entendeu? Fica aqui, ó. Louvado seja Deus. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Uma coisa é certa, irmãos. Quando nós aprendemos tudo certo e colocamos isso em prática, tem um resultado. A Bíblia diz que você não terá falta de nada. Este livro de aos Hebreus, lá no capítulo de número 13, no versículo de número 6, ele diz assim, ó: sejam os vossos costumes sem avareza. Outra coisa que a gente tem que se policiar, porque às vezes você tem dinheiro e você coloca o seu coração sobre aquele dinheiro, e você vai aplicando, e você vai guardando, e cada vez mais seu coração está engordando com aquilo. Você não tem nenhum objetivo para que você naquele dia faça exercício daqueles valores, mas seu coração está naquilo, seu coração está naquilo. É claro que se a gente se preserva um pouco, a gente tem um projeto de comprar isso, comprar aquilo, mas nunca seu coração está propriamente naquilo, porque vai ter uma hora que seu coração é enganoso, seu coração não vai levar você a fazer perder tudo aquilo ali. Então ele diz no capítulo 13, verso 6: não sejais os vossos costumes com avareza, porque disse o Senhor: eu não te deixarei, eu não te desampararei, eu sou o teu ajudador. Então fica com ele. Tira teu coração de poupança, tira teu coração de tudo. Lembra-te dele, do que falou que não vai te deixar e nem vai te desamparar. E mais que isso, que me ajuda, que ele é o meu ajudador. Então nele eu tenho que estar fixo, ali nele, para esperar aquilo que ele possa verdadeiramente saciar a minha vontade. E quando ele vier, ninguém te faz ter tristeza. Olha ver só, aquele dia quando você contemplar aquele objeto que você precisa, comece a meditar nele agora, viu? Porque isso é uma palavra profética. Você começa a ver os repartimentos, você começa a ver a maneira que você entra, que você sai. Você vai pensando. A Bíblia diz, capítulo 23 do livro de Provérbios, o pregador escrevendo, ele diz assim: conforme tua alma pensa. Então vai vir os projetos de você guardar a sua propina, reservar, sim, as renúncias, renunciar a muitas coisas. Aquilo já não é mais prazer para você, e naquele dia você vai complementar aquilo que você pensou. Bendito seja o nome de Jesus, porque assim conforme você pensou, e vai chegar às tuas mãos, e você vai ter um dia de muita alegria, porque vai chegar à tua mão. Só você crer, querido, somente crer. Eu vejo assim um dia vocês tão felizes, e eu sei qual é o resultado. É o dia que vocês suportaram aqui uma manhã, uma noite, e eu sei, porque eu já estou vendo vocês, eu não vou ver, já estou vendo vocês. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. A fé é isso, irmãos. A fé é a fé é o firme fundamento. Ele não é alguma coisa que você plantou, não. Ela é o firme fundamento. Que é firme, irmãos. Ele é resistente, né? Potente. Ela diz que ela então ela é o firme fundamento. Sim, é a certeza das coisas que se espera, convicção dos fatos. Ou seja, quando eu olhei e eu vi as divisórias, eu vi aonde eu entrei, por onde eu saí, eu senti o cheiro daquilo ali, é porque eu creio que vai acontecer e acabou. Louvado seja Deus. É desse jeito, irmãos. E aí você vai alimentando, e cada dia, tem um dia que o Espírito Santo fala com você de uma forma, mas você capta. Outro dia ele fala de outra forma e você capta. Você vai agregando valores, daqui a pouco é uma bomba. Aí ela racha, quando ela racha, floresce. Eita Deus maravilhoso. Ele traz a existência que não existe, irmão. Está escrito isso. Por isso que nós falamos das coisas que seriam como se fossem. Amém? Louvado seja Deus. Nós vamos falando por aqui, irmãos. Graças a Deus, podemos entender um pouco mais daquilo que Deus falou conosco. E domingo que vem, Santa Ceia, né? Nós temos que estar aqui, né, com o nosso coração sem mancha, sem mácula, sem ruga, da forma que é a igreja, nosso coração também.
A Bíblia diz que a gente não pode. Se nós pudéssemos julgar nós mesmos, né? Existe uns camaradas aí que andam se julgando, sabia? Tem uns caboclos aí que andam se julgando. Eu estava uma vez no convés do navio, aí o irmão chegou dizendo que não, eu quando, como é que é? Aí vem os discípulos tudo atrás do irmão, tudo atrás dele. Aí chegou e, ô irmão, você acha que depois que a gente aceita Jesus, a gente não pega mais? Falei, rapaz, que maravilha. Aí os outros irmãos, né? Os outros irmãos vieram tudo atrás. Pô, é assim, irmão, cara? Assim, eu falei, ó, ele está dizendo, né? Ele está dizendo que é assim. Aí, não, depois que a gente aceita Jesus, a gente não peca mais. Chegou no dia seguinte, ele veio e falou um montão de coisa terrível, moço, dizendo que tinha que ser assim, desejando a morte daquele que peca, enfim. E eu pensei assim comigo, meu Deus, como tem pessoas que ainda não entendem ainda, não é capaz de compreender como é a posição de um cristão. Mas tem milhares assim, moço, mas nós não, nós somos diferentes. Nós reconhecemos que somos pecadores, nós reconhecemos que necessitamos da misericórdia do Senhor. Como na manhã desse dia nós aprendemos que nós não precisamos, como agora, a última coisa que nós falamos, que nós não precisamos estar preocupados em pensar naquilo que guardamos. É para nosso costume não ser com avareza, porque Ele disse que Ele não vai nos deixar, não vai nos desamparar, que Ele é o nosso ajudador. De alguma forma você vai estar sempre guardado. Portanto, você tem a liberdade, porque o teu Deus, verdadeiramente, Ele quer ver você entender e sobreviver, e viver estas coisas que Ele tem para você. Amém? Aplauda o Senhor. Que Deus abençoe por essa mensagem e te dê paz. Louvado seja Deus. Querido, nós vamos então nos despedir do povo que está em casa. Hoje nós começamos o culto mais tarde. Certamente muitas pessoas vão entrar mais tarde nessa live, até porque eles, certamente esperou pelo 8h30, não foi 8h30, mas sim mais de 9h30. Mas que Deus os abençoe, vocês tenham um domingo de paz, que nessa eleição vocês votem com o coração de Deus, para que Deus possa, aquele que Ele tomar, por aquele que irá dirigir essa nação, que Ele tenha as mãos de Deus como direção, os pensamentos de Deus, para que haja menos desigualdade e que nós tornamos de fato um povo próspero conforme a promessa do nosso Deus. Que todos tenham um bom domingo, se Ele permitir, que terça-feira estaremos aqui novamente, se Ele permitir. Amém? Tchau, tchau.